Todo mundo vê que o Flamengo se tornou uma potência, né? Mas o que realmente move essa máquina? A resposta não é uma coisa só. É uma combinação muito poderosa. De um lado, uma fábrica de craques que não para de produzir lendas, e do outro, uma estratégia financeira que transforma todo esse talento em títulos. Vamos desvendar hoje como esses dois mundos se conectam. E para a gente ter uma ideia da dimensão disso, basta pensar em um nome: Vinícius Júnior. Ele não é o ponto fora da curva, sabe? Ele é o produto final de um sistema que funciona de um jeito incrível. Um talento que saiu da base do clube para se tornar um dos nomes mais importantes do futebol mundial. Então a grande pergunta que fica é essa: como é que um clube consegue de forma consistente não só revelar estrelas de nível mundial, mas também usar essa produção toda para construir uma verdadeira fortaleza financeira? Olha, não é mágica não, é método. E é justamente esse método que a gente vai detalhar. Para entender essa história completa, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos na origem de tudo, na lendária fábrica de ídolos. Depois, a gente mergulha de cabeça no jogo dos números para ver o que sustenta o clube. A partir daí, vamos entender a fortaleza financeira. Depois, conectar tudo em vendendo craques, comprando futuro e, por fim, fechar com o ciclo do sucesso. A história do Flamengo simplesmente não pode ser contada sem a sua base. E não estamos falando só de um centro de treinamento. É um pilar da identidade do clube. Uma autêntica fábrica de ídolos que tem um legado que atravessa muitas gerações. E que fábrica, hein? A lista é impressionante. Começa lá atrás com o Zico, o maior de todos, claro, passa por aquela geração de ouro dos anos 80 e chega em superastros mais recentes como o Adriano Imperador e o Júlio César, até essa nova safra que hoje está brilhando na Europa. Cada nome desses representa não só talento, mas uma herança. Mas a glória no campo hoje em dia é sustentada por uma estratégia muito bem pensada, fria e calculada, que acontece nos bastidores. O sucesso do Flamengo moderno é essa combinação. A magia dos craques com a disciplina implacável dos números. Então agora é a hora de a gente tirar o foco do gramado e dar uma olhada nas planilhas. E aqui a gente entra no segundo pilar, os números. Usando o relatório de transparência do próprio clube, vamos entender como esta máquina financeira funciona. Porque isso aqui não é só um documento de contabilidade, não. É o mapa do tesouro. Olha aí, esse é o nosso guia, o relatório financeiro do segundo trimestre de 2025. É a partir daqui que a gente vai extrair os dados para entender a estratégia que permite ao Flamengo não só competir, mas dominar. E o primeiro número que aparece já é de cair o queixo. 712 milhões de reais. E atenção, isso não é o faturamento total, é algo ainda mais importante. É a receita recorrente, ou seja, é o dinheiro que entra de forma consistente sem contar a venda de jogadores. Um recorde absoluto para um primeiro semestre e com um crescimento absurdo de 55% em um ano. Isso mostra uma saúde operacional muito forte que não depende só de uma grande venda para fechar as contas. Agora, olhem só para este gráfico, porque ele mostra uma virada de chave impressionante. É a variação do caixa no primeiro semestre. Historicamente, os clubes queimam caixa nesse período, reparem nos resultados de 2021 a 2024, todos negativos, e então, em 2025, algo muda. Pela primeira vez em 5 anos, o clube gerou caixa. Um saldo positivo de 56 milhões de reais. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: gerar caixa num período que é tradicionalmente de prejuízo é um sinal de uma gestão extremamente eficiente. Significa que as receitas de patrocínio, bilheteria e direitos de TV estão tão bem administradas que já superam os altos custos do início da temporada. Uma receita recorde é ótima, claro, mas não conta a história toda. A verdadeira força financeira de um clube aparece na gestão da sua dívida. Vamos ver como o Flamengo transformou o que já foi uma fraqueza em um de seus maiores trunfos. E para entender isso, a gente precisa conhecer um conceito-chave, o endividamento operacional líquido, ou EOL. Parece complicado, mas é bem simples. Pensa que é a dívida do dia-a-dia do clube. Tudo que ele tem para pagar no curto prazo. Salários, transferências, impostos. E aí a gente subtrai o dinheiro que ele tem disponível. Quanto menor esse número, mais saudável o clube. E este gráfico aqui, nossa, ele ilustra perfeitamente a disciplina do clube. A tendência de queda na dívida operacional líquida é muito clara, muito acentuada. Em apenas 10 trimestres, o EOL despencou, mostrando um controle rigorosíssimo de gastos e pagamentos, chegando a esse patamar de 128 milhões de reais. Ok, agora vamos juntar as duas pontas da história. A gente viu a fábrica de ídolos e a fortaleza financeira. Chegou a hora de conectar tudo, como a venda desses craques se transforma em combustível para o futuro do time principal.
Aqui a estratégia fica escancarada. De um lado, a receita com a venda de atletas. Do outro, o investimento em novos jogadores. O que salta aos olhos é que, consistentemente, o valor investido é muito maior do que o que se arrecada com as vendas. Os números de 2025 deixam isso ainda mais explícito. O clube gerou 54,5 milhões em vendas, mas investiu 167,9 milhões em novas contratações. Isso quebra aquele mito de que o Flamengo é apenas um clube vendedor. Na verdade, a receita das vendas é só uma parte do combustível para um investimento muito mais agressivo. E isso tudo nos leva ao conceito final, ao que podemos chamar de ciclo do sucesso. É um modelo de negócio que se alimenta sozinho e que, quando funciona bem, é quase impossível de parar. O modelo pode ser resumido em 4 passos bem simples. Tudo começa com a revelação de talentos na base. Depois, esses talentos são vendidos de forma estratégica para o mercado europeu, gerando uma receita importante. Esse dinheiro, somado à força financeira do clube, é então reinvestido para contratar os jogadores de ponta. E com um time forte, o clube se mantém no topo, ganhando títulos e alimentando todo o ciclo de novo. É um ciclo virtuoso. Os títulos aumentam a receita, a exposição da marca, o prestígio, e isso atrai mais patrocinadores e valoriza ainda mais os próximos jovens da base. A força financeira permite que o clube não precise vender suas joias por qualquer preço e, ao mesmo tempo, tenha poder de fogo para trazer os melhores jogadores do mercado. Uma coisa alimenta a outra. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Ao combinar de forma tão eficaz a tradição de formar craques com uma gestão financeira moderna, de primeiro mundo, estaria o Flamengo criando uma hegemonia difícil de ser quebrada? A resposta para isso? Bom, os próximos anos nos dirão.